Olá a todos, muito bem-vindos, aqui é o Charles novamente, sejam muito bem-vindos a mais um SSA Cast do nosso projeto aqui de podcast, da nossa série de podcast. Hoje eu estou recebendo aqui o Bruno, consultor, marketing de varejo, um cara muito bacana, bati um papo com ele aqui antes da gente iniciar o nosso podcast, estou muito animado para conversar com ele hoje. Nós vamos falar sobre PDCA, que é uma ferramenta de planejamento, de rotina, uma ferramenta muito bacana, muito utilizada em empresas grandes, empresas pequenas, em microempresas, e há outras aplicações também. O cara pode fazer um PDCA dele, da carreira dele, né? Então, assim, é uma ferramenta muito bacana, muito útil no projeto O Segredo das Oficinas Lucrativas, que a gente tem aqui com o nosso parceiro Cláudio Araújo. Você vai ver o PDCA, porque a gente utiliza dentro de oficinas, centro automotivo. É uma ferramenta realmente muito presente no setor automotivo. Bruno, cara, seja muito bem-vindo, obrigado que você está aqui em nome do SSA, Sistema Cicopeças, Sopeças, a Somotos, em nome do Sebrae, desse convênio, desse projeto. Seja muito bem-vindo, quero que você fale um pouco de você, do seu trabalho e dê aí já as primeiras dicas do que é que nós vamos conversar aqui hoje. Muito beleza, obrigado Charles, obrigado pelo convite aí, agradecer a todos aí que fazem parte do sistema. Vou me apresentar rapidinho. Eu sou Bruno Leitão, né? Trabalho com marketing de varejo já há 10 anos, venho aí de grandes empresas, trabalhei na Perdigão, na Skin Cariol, e daí entrei no mestrado, especialização sempre nessa área de marketing, até um dia que eu fui fisgado aí pelo bichinho aí da educação, né? Então passei a dar aula em faculdade e logo em seguida fui convidado por alguns colegas professores a entrar na área de consultoria. Então há 10 anos venho trabalhando com consultoria nessa área de marketing de varejo, sempre atuando com vendas e puxando um pouquinho aí agora para inovação. Então, nesse período todo que eu tenho trabalhado, eu tenho visto aí muita coisa bacana e muita evolução em termos de ferramentas gerenciais. E aí onde entra o PDCA na minha vida, né, cara? Tive a oportunidade de trabalhar o PDCA em diversas empresas, de diversos segmentos, e no setor automotivo não foi diferente. Trabalhei PDCA com Auto Center, trabalhei com motopeças, trabalhei com retífica e sempre produzindo alguns resultados aí bem interessantes, né? Então espero que esse bate-papo aqui da gente seja bastante esclarecedor para quem esteja ouvindo a gente e que possa aí implantar o PDCA nas suas empresas. É bem fácil, bem rápido de fazer isso. Excelente. Então eu imagino pela sua trajetória aí que algumas das empresas, talvez até que estejam ouvindo a gente aqui, já conheçam o PDCA, mas imagino também que muitas não conhecem o PDCA, grande parte das pessoas que estão ouvindo. Eu vou começar a nossa conversa logo indo direto ao ponto. O que é PDCA, Bruno? Explica pra gente aqui o que é o PDCA. Legal você falar isso, porque assim, o PDCA, quem é da gestão, quem é da administração, até já ouvi falar muito do PDCA durante todo um curso, né? Quem é formado e tal. Às vezes até pessoas que não são formadas já ouviram falar, mas não sabem exatamente o que é o PDCA. Bem, é assim, o PDCA é uma ferramenta de melhoria de gerenciamento, de melhoria de gerenciamento contínuo, na verdade, em que ela surgiu nos anos 20 e nos anos 50 ela foi readaptada, foi reestruturada pelo professor Deming, lá na época ali do toyotismo, na época ali das grandes produções, das grandes eficiências ali naquele momento do pós-guerra. E o PDCA vem sofrendo algumas melhorias, alguns ajustes, alguns melhoramentos, assim como a sua metodologia fala. E hoje ele é bastante utilizado como essa ferramenta de melhoria de gestão de processo. Você utiliza para melhorar processos ou também, como você muito bem falou, já implantei PDCA para carreira, já implantei PDCA para vendas. Então você pode utilizar essa ferramenta versátil para vários segmentos. Como o próprio nome está dizendo, né? PDCA vem de planejamento, o P de planejamento, o D vem de fazer, vem de execução, o C vem de checar, vem realmente do C de verificar, e o A vem de agir, de melhorar, né, de ajustar. Então, PDCA. No P, você trabalha toda a parte de planejamento. O que é que eu quero melhorar? Né? Quais são as metas? Quais são as melhorias que eu tenho que fazer? Sei lá, vamos melhorar eu trabalhei o PDCA uma vez numa retífica para melhorar o pós-venda. Olha que interessante. Legal. Então, qual era o nosso P? Eu estava fora do processo, né? Operacional. Isso, exatamente, cara. Então, o P, nesse momento, foi o planejamento desse pós-venda. Né? Tem até o P de pós-venda, né? Mas o P é de planejamento. Então, a gente estabeleceu objetivos, indicadores. Me lembro que a gente estabeleceu um indicador bem legal, Charles, que foi assim, de pesquisa de satisfação e de um indicador de indicação de novos clientes. Olha que bacana. Então o P vem desse planejamento, você traça indicadores, você verifica aí o que é que você realmente quer ajustar, o que você quer melhorar.
No D, você vai para a execução, você vai na mão na massa. Você planejou, fez a etapa de planejamento, depois você vai para a etapa de execução. As pessoas já devem estar treinadas e as pessoas que vão trabalhar nesse processo também já devem ter sido escolhidas. Esse é o D, tá? Então as pessoas vão executar aquele planejamento, aquela melhoria. Lembrando uma coisa, Charles, que é legal falar, é que quando a gente vai implantar um processo, nunca ele fica bom de primeira, né? Nunca no primeiro momento ele fica perfeito. Eu quero até deixar um recado para todo mundo que está ouvindo a gente. Quando você quer melhorar um processo de atendimento, um processo de pós-venda, não acha que você vai acertar de primeira, né? Isso é um processo, é uma gestão de melhoria, né? Você vai adaptando. Faz total sentido. E aí você passa do D de execução, né? Você está aí, fizemos o P de planejamento, o D do do, né? No inglês, de execução, do fazer. É a fase de fazer, realmente botar a mão na massa, as pessoas vão executar, vão verificar os processos, vão mapear tudo isso. Depois você tem a etapa de checar, de verificar. Vamos verificar se tudo que a gente planejou a gente atingiu. E muitas vezes não. Por exemplo, aquela meta de 80% dos clientes saírem muito satisfeitos, a gente atingiu? Não, essa meta foi superestimada ou foi subestimada. Então a gente ajusta a meta. Aquela pessoa que a gente planejou na execução, ela teve uma atividade bem feita? Não, não teve. Então vamos trocar aquela pessoa, vamos trazer um outro colaborador ou vamos melhorar um treinamento. Então essa etapa de checagem, de verificação, ela é extremamente importante para você comparar indicadores. Olha a gestão de indicadores, como é interessante aí, assunto que é muito falado também por a gente aqui no sistema. Então você fala aí dos indicadores. E no final você tem o ajustar, o agir. Eu planejei uma melhoria no meu pós-venda, por exemplo, numa retífica, por exemplo. Eu coloquei pessoas para executarem, eu verifiquei os resultados e agora eu vou melhorar o meu processo. Bem, agora, Charles, você como gestor da minha retífica, não dá mais para a gente atender o cliente desse jeito. Não é por e-mail, é pelo WhatsApp. Não é a Joana que vai fazer, é a Maria que vai atuar. Então a gente vai melhorando e bota para rodar o ciclo novamente. Vamos fazer um novo planejamento, P. Vamos fazer uma nova execução, D. Vamos checar novamente, vamos verificar lá no C. E no A vamos ajustar. E esse ciclo pode rodar quantas vezes forem interessantes. E aí a gente tem o PDCA rodando numa boa numa empresa. Maravilha. É o princípio da melhoria contínua, né? Cada vez que você gira o PDCA, você está resolvendo alguma coisa, está ali melhorando e sempre tem alguma coisa para ajustar, né, cara? Claro, sempre tem alguma coisa. Não vai faltar nunca, jamais. Nunca vai faltar. Mas olha, Bruno, eu lembrei agora, a gente conversando aqui em PDCA, lembrei de um aluno meu lá na universidade, né, porque eu ainda dava aula lá na graduação, e ele disse o seguinte: professor, eu trabalho numa empresa grande e tal, né? A gente fez aqui essa disciplina, a gente aprendeu aqui o PDCA, entendi o PDCA, eu sei o que é o PDCA e realmente, de fato, né, o cara que tirou boas notas e ele sabe bem o que era o PDCA, mas ele dizendo para mim: professor, mas eu não sei como é que eu implanto isso lá, eu sei o que é o PDCA, sei como é que funciona, vi aqui na aula, gostei, acho que é uma ferramenta bacana, como é que eu implanto isso na prática? Eu começo por onde? Eu não sei botar isso em prática. Aí eu estou aproveitando aqui a pergunta dele lá, está transformando uma pergunta nossa. Acho que é interessante aqui para o cara que é dono aí de autocentro, de oficina. Beleza, o PDCA é lindo, é maravilhoso, achei bacana o conceito. Como é que eu boto isso para funcionar dentro da minha empresa? Como é que eu começo? Como é que vai ser o primeiro dia de PDCA na minha empresa? Legal. Essa pergunta que você fez, ela é extremamente relevante, né? Esse teu aluno aí, ele estava certíssimo. Essa é uma dúvida que a maioria dos empresários tem quando você fala de PDCA, está ali no portfólio, né, do consultor, do treinador, está ali PDCA, certo? Como é que eu começo? Começa com um problema. O que é que você quer resolver? Né? Você quer resolver o quê? Por exemplo, eu quero resolver uma sistemática de compras dentro da minha organização. Minhas compras estão falhas, quando chega o veículo para fazer algum reparo, sempre falta aquele produto que seria curva A dentro do meu ABC, né? Curva A de alto giro, né? Então, sempre começa com um problema. Então, esse problema ele tem que ser resolvido. O que é interessante? Muitas vezes, o empresário, quando ele tem alguma dificuldade, ele toma para si aquela dificuldade, ele guarda para si. Talvez ele discuta com uma ou outra pessoa. O que a gente fala muito do PDCA? Vamos fazer um trabalho colaborativo. Vamos pegar um dia que a gente possa estar com o estabelecimento fechado, trazer todo mundo ali no final de expediente, no sábado, no domingo, não sei, um dia que seja interessante para ti, e vamos elencar problemas. Quais são os problemas que a gente tem que resolver? Lá na oficina, qual o problema? Lá no almoxarifado, qual o problema? Nas compras, no administrativo, no financeiro, quais são os principais problemas? Isso aí entra um pouquinho de design thinking.
Sim. Também aquela metodologia ágil que é bastante utilizada. Mas a gente levanta todos esses problemas. Vamos lá, vamos levantar aqui 10 problemas de uma empresa. Eu acredito que as empresas têm em torno aí até mais problemas quando você vai olhar. Contratação, contas a pagar, tal, enfim. No marketing, então, nem se fala, né? Tem um bocado de coisa aí para resolver. Mas, enfim, vamos levantar todos os problemas. Quando a gente levanta todos os problemas, vamos com os colaboradores elencar prioridades. Digamos que a gente viu que a nossa prioridade era compra de insumos, compra de ferramentas, compra de equipamentos, compra de reposição de materiais do dia a dia, enfim. Então, quando a gente tem um problema, a gente vai tentar resolver aquele problema. Como é que a gente pode trabalhar a resolução daquele problema? Vamos elaborar um planejamento para resolver. Uma técnica que é muito utilizada no PDCA é os 5 porquês. Então, por exemplo, está faltando ferramenta no dia a dia para utilizar no nosso Auto Center, na nossa oficina. Então está faltando ferramenta. Por que está faltando ferramenta? Está faltando ferramenta porque perdeu as últimas duas. Por que perdeu as últimas ferramentas que a gente tinha? Perdeu porque a gente deixou de qualquer jeito. Por que deixou de qualquer jeito? Deixou de qualquer jeito porque não tinha um local adequado para guardar. Por que não tem um local adequado para guardar? Daí você vai, não tem um local adequado para guardar porque ninguém nunca pensou nisso ou porque não tem espaço. E aí a gente começa a resolver a partir disso. Então vamos montar um planejamento a partir do 5º porquê. É aí onde está a raiz do problema. Porque às vezes a gente vê só a superficialidade. Sabe o iceberg, né? Você só vê a ponta, não vê a parte de baixo. O que afundou o Titanic foi a parte de baixo, não foi a parte de cima, né? Exato, exato. Então vamos entender ali a raiz daquele problema. Quando a gente vai na raiz do problema, por que está faltando ferramenta, não é simplesmente porque não tem. É porque não tem um local adequado para armazenar e acaba tendo um furto, uma perda e tal. Então, o que a gente pode resolver para isso? Vamos comprar um box para isso? Vamos comprar um armário? Vamos fazer uma sistemática de compras? E aí você coloca isso dentro do PDCA como? Dentro de um planejamento de compras rotineiro, dentro de pessoas que vão ali fazer aquela compra que estarão envolvidas, dentro de indicadores de perda, de controle, de inventário daquelas ferramentas, e aí você começa a rodar o ciclo dessa forma, tá? Interessantíssimo, cara. E aí, quando você falando aqui, me deu claramente a visão de que quando a gente vê o problema, muitas vezes observando apenas o problema, não tem ideia, não faz ideia de que fazendo esse caminho contrário dos porquês, né, você indo de trás para frente, né, do problema, do resultado que o problema está gerando, para o que originou esse problema, dá muito mais clareza para o empresário, dá muito mais clareza para resolver o problema. Mas me diz uma coisa também, o que eu acho que é interessante aqui a gente conversar também, o papel da equipe na implantação do PDCA. Eu imagino que é o seguinte, se exige planejamento, PDCA, né, se uma das fases do PDCA é o planejamento, eu imagino que as pessoas que mais sabem sobre aquilo que ocorre na rotina diária de cada área dentro da empresa, como por exemplo, lá na área de higienização do banheiro, eu acho que a moça que trabalha lá na limpeza do banheiro é quem mais sabe os problemas que existem ali no banheiro. E isso é extensivo a todas as áreas da empresa. A minha pergunta objetivamente é o seguinte, a equipe ela tem um papel importante, é importante envolver a equipe nesse processo do PDCA, ou o PDCA é uma coisa que o líder, o dono da empresa tem que fazer lá no gabinete dele, sozinho, isolado? Bem, você falou um negócio que é bem interessante, sabe, Charles? Nada melhor do que o próprio sujeito que está ali para entender realmente o problema do dia a dia, né? Para conhecer o problema do dia a dia. Muitas vezes o PDCA falha porque o empresário toma para si, né? Eu vou resolver, eu vou fazer tudo. Aí chama lá um sujeito e fala, ô João, eu quero que você faça tal coisa e tal coisa. Ô Maria, eu quero que a partir de agora você faça isso, sem dizer exatamente o que eles estão, o que é que eles estão envolvidos, né? Então, a partir do momento que você chama aquilo que eu acabei de falar, você chama toda a equipe, vamos lá, vamos mapear todos os problemas, no teu setor, João, no teu setor, Maria, no teu setor, Carlos, no teu setor, Patrícia, quais são os principais problemas? Vamos agora todos juntos ver todos os problemas que nós temos e vamos elencar prioridades. A partir do momento que isso acontece, sai da tua responsabilidade e entra no engajamento da equipe. Olha que bacana, porque eles levantaram os problemas, eles discutiram quais eram as prioridades. Pode até não ser a minha, Charles, pode ser a tua, o teu setor. O meu de compras está rodando legal, mas o teu de vendas não está bacana. Eu sei que se não vender bem, a oficina vai fechar, a Autopeças vai fechar e eu vou perder meu emprego em algum momento, né? Não vai ser legal.
Então a gente elenca as prioridades em grupo, em equipe. E aí a gente faz aquele quadro de gestão à vista, utilizando uma técnica bem legal. Todo mundo que está ouvindo a gente pode dar um Google e achar o 5W2H. Quem vai fazer o que, quando, como, onde, por quê e qual é o custo disso. Você coloca isso num painel de gestão à vista. Um painel, Charles, não precisa ser um negócio fantástico, não. Não tem que ser de neon, todo cheio de parafernália, não. Você cola 4 folhas de papel ofício, rabisca e cola lá no teu lugar lá, dá certo. O que é interessante é que todos saibam o que todos estão fazendo para ter uma melhoria naquele processo que foi analisado. Voltando lá naquela retífica do pós-venda, um dos pontos que a gente via na retífica que gerava uma insatisfação do cliente era entregar o carro sujo. Olha que interessante. O carro vinha sujo às vezes o carro terminava, você retificava o motor e entregava o carro e o carro ficava ali 1-2 dias no pátio. Vamos imaginar ali um 4x4, vamos imaginar um carro de maior porte, ficava ali parado no pátio. Pegava ali sujeira, pegava alguma fuligem e tal. E quando o dono do carro chegava, ou o mecânico trazia o dono para retirar o carro estava sujo. E aí a gente via que, poxa, isso gerava uma certa insatisfação, né? Às vezes nem era tanta insatisfação, mas olha qual foi a sacada. Quando a gente ficou rodando o PDCA, já numa segunda, numa terceira vez, uma das pessoas que estavam participando, que era um faz-tudo lá, trabalhava no almoxarifado, trabalhava numa entrega, trabalhava num conta a pagar, ia no banco, aquele cara que faz tudo, ele falou, rapaz, eu posso entregar o carro limpo, eu posso pegar aqui uma manhã, tirar algumas manhãs e limpar os carros. E a gente viu isso que quando o cliente chegava e via o carro com o motor feito, que já dá uma dor de cabeça danada, né? Você quebrar um motor e tal, poxa, um prejuízo, é um custo alto para ajeitar. E aí você chegava, encontrava o motor feito, mas encontrava principalmente o carro limpo, o sujeito, o nível de satisfação elevava consideravelmente. Olha que bacana, um sujeito que estava participando do processo. É quase que acidental, né? Não, eu acho que não é nem acidental, ele entendeu a importância dele. Quando ele viu que isso poderia melhorar, ele deu essa sugestão e a gente conseguiu atingir números bem interessantes, simplesmente com passar um pano legal no carro e deixar o carro limpo para o cliente. Olha que bacana. Muito legal, muito bacana. Mas deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo e aí eu quero que você troque aqui uma ideia em cima do que eu vou te contar. Eu estive na cidade de Limoeiro do Norte há alguns anos, ministrando pelo Sebrae, né? Isso já faz alguns anos, não me lembro exatamente quando, mas falando sobre o PDCA. E aí um cara levantou e disse assim, olha, isso não dá certo na minha empresa. Isso aí não funciona na minha empresa. Eu não consigo botar isso aí para funcionar na minha empresa. Porque os meus empregados são assim, aí começou a botar culpa em todo mundo. E ele construiu ali um cenário de tantos problemas, que depois que ele terminou, eu já estava com vontade de dizer o seguinte, rapaz, fecha a tua empresa, né? Tanto problema, você vai morrer, né? Aí, enfim, mas o que é que eu estou querendo te perguntar? Muitas vezes o empresário vê o nome assim, a gente fala da ferramenta, e o cara fica com a expectativa de que para colocar aquilo na empresa dele é muito difícil, é muito problema, é muito problemático, existem desafios demais. Então, assim, a gente que é consultor sabe que não são tantos problemas assim, não é tão difícil assim implantar uma ferramenta como essa. O que eu queria que você conversasse aqui com a gente é, na sua opinião, daquilo que você já viu implantando o PDCA, quais as principais dificuldades que o empresário enfrenta, né, poderia enfrentar implantando uma ferramenta dessa lá na empresa dele. Boa, legal. É assim, né? Essa tua dúvida é bastante interessante. Trabalho com consultoria, às vezes você implanta o PDCA, sai, e quando você volta o PDCA não rodou. Né? Por que não continuou? Está aqui as metas, está aqui a execução, e aí? Não checaram, não ajustaram? O que foi que aconteceu? Acontece muitas vezes que falta disciplina. Então, Charles, o que é que acontece? Quem está vendo aqui, quem está ouvindo a gente agora, olha que dica legal. Vai implantar o PDCA? Estuda sobre o PDCA, tem livro, tem material, procura aqui a gente aqui no sistema, que com certeza vai algum consultor especializado para implantar o PDCA na sua empresa, sem problemas. Mas o que é interessante é que você tem que nomear uma pessoa responsável pelo PDCA dentro da organização. E não pode ser o dono da empresa. Olha que massa. Se for o dono da empresa, não roda. Porque vamos imaginar você como dono da empresa. Você tem compra, você tem contratação, você tem gestão com o cliente. Pega alguma outra pessoa. Pode ser, sabe quem? Pode ser um estagiário, pode ser um analista, pode ser uma secretária, pode ser uma pessoa ali que faça uma função administrativa que consiga enxergar um pouco de tudo. Pega aquela pessoa, ensina qual é a rotina do PDCA, cria o processo do PDCA, do planejamento, da execução, do ajuste, de toda a melhoria final, toda a contínua e depois do ciclo, se for necessário, e coloca datas, coloca metas, para que essa pessoa tenha uma rotina para isso, tenha disciplina. Muitas vezes o PDCA não roda porque não tem disciplina.
Agora, eu vou dizer outra coisa também. Funciona em qualquer tipo de empresa. Se você for MEI, você está ouvindo a gente aqui, você é MEI, está começando um negócio agora, você pode trabalhar o PDCA para melhorar um processo, por exemplo, de entrega de peças aí que tu tem na tua empresa. Tu pode melhorar um processo de socorro automecânico, tu tem um socorro lá na tua empresa, tu tem um outro canal, tu quer melhorar, tu pode fazer isso. Agora você tem que ter disciplina para isso. Disciplina de quê? O momento certo de planejar, o momento certo de executar, o momento certo de analisar os indicadores e o momento certo de agir. Se você não tem essa disciplina, você perde. Por exemplo, fui uma vez numa empresa também e o sujeito passou muito tempo no planejamento, gastou um tempão no planejamento e não tinha mais tempo para fazer as outras coisas. E ele chegou e falou: Bruno, não funciona. Claro, cara, você está 3 meses planejando o PDCA, cara. Você planeja numa tarde, você planeja num dia, junta a equipe e planeja, no outro dia já vai executar. É rápido, não precisa firula, tá entendendo? Não precisa fazer isso. Então a gente consegue realmente resolver essa situação com disciplina, sabendo exatamente quando começa uma etapa e acaba a outra. Cara, excelente, muita clareza aqui na sua fala. Pô, nossa, tô gostando demais do nosso bate-papo. Mas assim, vou te explorar um pouco mais, vou te fazer mais uma última pergunta. A gente já está chegando aqui nos 22 minutos que nós havíamos combinado, né? Nossa meta aqui de podcast, na verdade do SSA Cast, né? Então, assim, eu vou te fazer aqui uma última pergunta, que é o seguinte: se você tivesse que convencer um empresário meio descrente, aquele empresário cético, se você tivesse que convencê-lo de que o PDCA é uma ferramenta bacana e que pode gerar resultado para a empresa dele, o que você diria para esse cara, para convencê-lo a colocar o PDCA para rodar lá na empresa dele? Eu falaria o seguinte: há 5 anos a gente não usava o WhatsApp como usa hoje. Há 5 anos a gente não usava o Instagram e o YouTube como a gente usa hoje. Então essas ferramentas, essas tecnologias mudaram completamente o cenário das empresas, o cenário competitivo, que foi o tema de um dos outros SSA Casts aí da gente, vale a pena ouvir. Então mudaram completamente esse cenário competitivo que a gente vive hoje. Então se você não evolui, você fica para trás. Se você não evolui, se você não melhora, você se perde no meio do caminho. Então a ferramenta, o PDCA, ela é uma ferramenta de melhoria de processos, de melhoria contínua. Então pratica o PDCA, todo mundo tem algo a ajustar, toda empresa, por mais que seja líder no seu segmento, líder na sua cidade, tem algo que pode ajustar, que pode torná-la mais eficiente. Olha que interessante. A China está logo aí, a China está pertinho da gente. O gigante chinês é muito grande, é muito capitalizado. A gente só consegue competir com empresas muito grandes, muito capitalizadas, se a gente for eficiente, se a gente for rápido. E o PDCA traz essa melhoria para a gente. Cara, me convenceu. Bruno, cara, formidável, sensacional. A mínima que eu posso dizer da nossa conversa aqui é que foi realmente sensacional, esclareceu muito para mim. Recomendo que quem quer explorar mais essa ferramenta vá procurar outros conteúdos aqui do SSA que a gente vai disponibilizar sobre PDCA, porque realmente é uma ferramenta que traz muito resultado. Cara, a você eu só tenho o que agradecer. Quero que você deixe aqui sua mensagem final para os nossos ouvintes. Mas em nome do SSA, do Sistema Cicopeça, Sopeça, Sebrae, muito obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Grande abraço. Eu quero agradecer, Charles, quero agradecer realmente a vocês, todo mundo que faz parte do sistema, é fantástico. Já venho atuando com vocês desde 2017 e fazendo grandes trabalhos, e quero dizer para todo mundo que está ouvindo a gente que continue vendo os outros episódios, que continue consumindo os conteúdos que a gente está gerando. Tem muita coisa boa por aí. Esse momento que a gente está vivendo é um momento de mudança e a gente está do teu lado aí para ajudar nesse processo, e contem comigo para o que precisarem. Obrigado, Bruno. Meus amigos, então assim a gente encerra mais um SSA Cast, mais um podcast aqui da nossa série. Muito obrigado a todos que ficaram aqui com a gente até o final. Um grande abraço e até a próxima.